E aí, meus amores, vamos para mais um bloco de 5 questões para a gente conseguir finalizar a resolução da prova de medicina da FPS 2024.2. Então, vamos lá. A questão 26 diz assim: identifique entre os compostos apresentados o único que, após hidrogenação, formará um hidrocarboneto com atividade iônica. Primeiro, vamos fazer uma revisão bem breve, né? A gente sabe que hidrogenar é, na verdade, um tipo de reação de adição. E a reação mais clássica de adição que a gente tem é aquela onde você tem ali, por exemplo, uma ligação dupla, uma ligação tripla entre carbonos, e você tem ali um alceno, né, um alcino respectivamente, e você coloca ali hidrogênio para que a pia ela seja quebrada. Ou seja, a pia ela é quebrada e os hidrogênios entram na cadeia. Claro que eu estou usando aqui como exemplo os hidrocarbonetos, porque a questão está falando de hidrocarbonetos. Mas a ideia é que toda vez que você tiver ali, por exemplo, uma dupla entre carbono, carbono, entre carbono, por exemplo, e oxigênio, e você hidrogena, você quebra pi para que os hidrogênios eles entrem na cadeia. Isso é uma reação de adição. A reação de adição ela pode ser manifestada quando você tem a quebra da pi com a entrada de ligante, ou até mesmo quando a cadeia é fechada e ao colocar ligantes, essa cadeia ela abre, esse ciclo se abre. E aí você passa a entender que são esses exemplos aí da reação de adição. Nesse caso aqui, vamos imaginar que você tem uma dupla entre carbonos. Cada carbono vai ter mais dois ligantes, né? Porque o carbono ele é tetravalente, então além da dupla ele vai ter mais dois ligantes aí associados. E quando você for hidrogenar, ou seja, adicionar hidrogênio, a ideia é que essa ligação pi aqui, ó, ela venha a se romper e os hidrogênios entrem na cadeia, ao ponto que você vai conseguir visualizar aqui a abertura da cadeia, né? Então cada carbono ali vai receber um hidrogênio mediante a chamada hidrogenação. Inclusive, é feito um processo de ação catalítica, né, chamada hidrogenação catalítica, inclusive de Sabatier-Sanders, né? A hidrogenação é muito comum quando você quer fazer com que uma espécie, por exemplo, oleônica, um óleo, se converta em gordura. Então, você pode hidrogenar de maneira total, quebrando todas as pis e permitindo que os hidrogênios entrem e a cadeia sature, ou hidrogênio de maneira parcial, mantendo ali simplesmente algumas pis ainda que permanecem, né, na estrutura, gerando a chamada gordura insaturada. Tanto é que um óleo pode ser hidrogenado, gerando uma gordura saturada, que é quando ele hidrogena de maneira total, ou um óleo pode ser hidrogenado de maneira parcial, que é onde ainda restam algumas duplas ali, algumas pis, por exemplo, e gera a chamada gordura dita insaturada, que pode ser cis ou trans. Mas no caso aqui, vamos focar no que a questão traz, né? Ele quer que você hidrogene um hidrocarboneto, mas que após a hidrogenação, você tenha ali algum hidrocarboneto que tenha atividade ótica. A atividade ótica está associado à chamada isomeria espacial, né? Que é um tipo de isomeria espacial que é a chamada isomeria ótica, que está condicionado, de uma forma geral, vamos falar assim, à presença do chamado carbono quiral. Lembre que a atividade ótica vai estar muito vinculada à existência desse chamado carbono quiral, que é o carbono assimétrico. O que é o carbono quiral, Heron, ou carbono assimétrico? Vou colocar aqui para vocês simplesmente recordarem. É aquele carbono que tem quatro ligações simples, né? Ele é híbrido sp3, só que os quatro ligantes têm que ser diferentes entre si, ao ponto que, nesse caso, ó, R1 é diferente de R2, diferente de R3, que é diferente de R4. E é isso que gera essa condição de uma estrutura assimétrica, né? Sem nenhum plano de simetria, diante do fato desse carbono. Ele tem ali uma natureza espacial, ele tem ali uma condição de ser éstero, né? De ter a estereoquímica, estéreo significa espacial, tá? Onde esse carbono que é híbrido sp3, ele ocupa ali centro de um tetraedro regular, e para ele ser assimétrico, para ele ser quiral, é preciso que os quatro ligantes sejam diferentes ali entre si. Então, ele quer que após a hidrogenação, você tenha algum carbono que apresente essa característica, no caso desses quatro ligantes serem diferentes entre si. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir hidrogenando e verificando qual hidrocarboneto vai possibilitar que o carbono quiral ele possa ser ali identificado. Então, vamos lá. Se eu quebro essa pi aqui da letra A e coloco hidrogênios, já dá para ver que não tem carbono quiral. Não, Heron? Não. Porque ó, esse carbono ele está ligado a CH3, mas está ligado também a outro CH3. E é preciso que os quatro ligantes sejam diferentes entre si. E a mesma coisa acontece com outro carbono vizinho, que aqui é CH3 e aqui também é CH3. Está vendo? Mas era um. E os CH3 não são, não? Não, porque o carbono está ligado a três hidrogênios, então é preciso que os quatro ligantes sejam diferentes. Então, eu já escolhi aqui a letra A. Ela é bem simples de ser visualizada, né? Vamos, então, para a letra B. Na letra B, quando você simplesmente promove aqui a quebra da pi,
Você vai ter um hidrogênio entrando aqui e vai ter um hidrogênio entrando aqui, perfeito? Aí você diz, mas espera aí, Aaron, será então que não tem uma quiralidade aí? Ó? Eu vou colocar aqui ao lado só para você visualizar, tá? Para você ter uma facilidade de identificar. CH3, aí tem CH, tudo bem? Olha, porque quando eu quebrei aqui o hidrogênio entrou. Aí vai ter aqui CH, aí vai ter CH3, aí aqui vai ter CHH, CH3, tudo bem? Beleza? Só estou repetindo aí o que a gente observou na estrutura da letra B. Por que eu resolvi abrir? Para você identificar o seguinte. Veja que aqui esse carbono tem esses dois ligantes iguais. Então, ele já não é quiral. CH3 eu já excluiria. Obviamente não tem nenhuma quiralidade associada a ele, então eu já excluiria aqui o CH3, né? Mas não quer dizer que, por exemplo, esse carbono aqui também não é quiral? Não, porque tem dois hidrogênios. Mas esse do meio é não. Porque veja que esse do meio está ligado a CH3, está ligado ao hidrogênio, só que esse ligante aqui da esquerda, que é CH3CH2, que é o radical etil, é o mesmo ligante aqui da direita, que é o CH3CH2, tá vendo? Que é outro radical etil. Então, o ligante da esquerda está igual ao ligante da direita, ao ponto que esse carbono aqui, ó, ele não é quiral, porque ele não tem os quatro ligantes, obviamente, diferentes entre si. E claramente o CH3 a gente sabe que não é, eu já teria aqui excluído também. Então, dá para ver que a letra B não é a resposta. Aí vamos para a letra C. Na letra C, a ideia é que a gente quebre a pi e ao quebrar pi entre hidrogênios. Então, eu vou colocar aqui ao lado para vocês visualizarem, tá? Então, fica CH3, aí vai ter C, aí já tinha um H, né? Aí entrou outro hidrogênio aqui, tá certo? Aí vai ter C, aí vai ter CH3, aí vem, aqui tem C, aí tem hidrogênio, aí CH3, CH3. E na hora que eu quebrei a pi, entrou hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro, né? Os carbonos ali vicinais, vizinhos. E aí vamos visualizar? Dá para ver que os CH3 não são quirais, né? Porque é preciso que os quatro ligantes sejam diferentes entre si, tudo bem? Dá para ver que esse carbono aqui 2, ele não é quiral, porque ele está ligado a dois hidrogênios. Fechou? Mas tem um que me interessa, que é esse aqui, ó. Veja se vocês concordam comigo ou não. Esse aqui me interessa, hein? Esse aqui me interessa. Porque esse aqui, se vocês observarem, e eu quero ver vocês olhando com bastante carinho, ele está ligado a CH3, está ligado a hidrogênio, está ligado a CH3CH2 e está ligado aqui, ó, radical isopropil, né? Que é CH3CH CH3. Então vejam que esses quatro ligantes são diferentes entre si, gerando então a condição de ter um carbono quiral. Por isso que após a hidrogenação você tem a percepção da isomeria ótica, né, da atividade ótica vinculada ao carbono quiral na alternativa letra C. Tudo bem? Então você conseguiria aí pensar de maneira prática. Por que a letra D, Aaronzinho, então não seria a resposta? Porque na hora que eu quebrasse essa pi, ó, entraria um hidrogênio aqui, entraria um hidrogênio aqui. Mas cada carbono já teria um hidrogênio. Então ficaria cada carbono com dois hidrogênios. E é preciso que os quatro ligantes sejam diferentes. Tá? Eu já cortaria. Aqui, ó, na hora que eu quebrasse a pi, entraria um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Esses dois ligantes já são iguais, eu já cortaria a quiralidade associada a esse carbono. E esse carbono ele já tem um hidrogênio, com outro hidrogênio que entra, obviamente não teria essa quiralidade. Então, a única alternativa em que a quiralidade seria ali manifestada, seria percebida, era a alternativa letra C. Questão, de certa maneira, interessante. Misturava ali reação orgânica, né, que é uma reação de adição, com a perspectiva do isomerismo óptico. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 27. Essa já é bem mais complexa, né? Porque ele fala de um meio eletrolítico. Ele vincula justamente ao mecanismo de eletrólise. Lembre que a eletrólise é um processo não espontâneo, onde a custa de energia elétrica fornecida por um gerador, você permite ali que íons sejam descarregados. Por exemplo, os cátions, eles recebam elétrons para que eles voltem ali a ser as substâncias simples. Existem basicamente dois íons que vocês conhecem, né? Os cátions e os ânions. Então, numa eletrólise, a ideia é que vai ter um gerador que vai fornecer uma diferença de potencial, forçando que aqueles íons venham a descarregar. Então, ele arranca elétrons do ânion, forçando o ânion a oxidar, e simplesmente coloca elétrons no cátion, forçando o elétron a reduzir, forçando o cátion a reduzir. Já que na eletrólise a ideia é fazer com que aquela espécie que naturalmente oxidava, que no caso formaria o cátion, né, passaria a reduzir. Na eletrólise, aquela espécie que naturalmente reduziria, passaria a, na verdade, oxidar, que no caso é o ânion. Então, por isso que a gente diz que na eletrólise vai existir um gerador que vai fornecer uma diferença de potencial capaz de descarregar íons, de forma que o cátion venha a reduzir e o ânion venha a oxidar, produzindo a condição de ter substâncias ali simples originadas a partir dessa descarga desses íons, né? Só que nessa questão ela é interessante porque ela fala de um processo de eletrólise
associado a um processo de eletrodeposição ativa. Geralmente, a eletrólise, a gente utiliza eletrodos que são inertes, para que haja a condição dos elétrons fluírem pelo sistema e os íons que estão ali presentes possam simplesmente descarregar. Nesse caso, você percebe que tem eletrodos aí ativos, porque eu tenho aqui o cobre puro e o cobre impuro. A ideia é que a gente possa, dentro desse mecanismo, observar que esses eletrodos eles vão participar, eles são eletrodos ali ativos. Vejam que o cobre puro ele passa a ter um processo de deposição, então existe ali alguma redução, né? Algum íon que está ali depositando sobre esse eletrodo de cobre puro, e veja que o cobre puro ele está corroendo, ele está desgastando, tanto é que ele está produzindo aqui impurezas, está vendo? Há ali uma corrosão, então há um desgaste. Então, enquanto aqui está existindo um processo de redução associado ao cobre puro, e você sabe que num processo que se vincula ao mecanismo eletrolítico, né, a redução é sempre ocorrendo no cátodo, caso você queira aí também associar a essa ideia, tá? Cátodo, no caso da eletrólise, é o eletrodo dito que vai negativo, tá? Na pilha que é o oposto, o cátodo é positivo e o ânodo é negativo. Na eletrólise muda os sinais. E você percebe que o cobre puro ele desgasta, ele corrói. Então está associado aqui justamente a uma oxidação que acontece sempre aonde vai no ânodo, que na eletrólise é o eletrodo que vai positivo, como ele inclusive demonstrou aqui. Só que o que acontece? É importante entender essa percepção. O cobre impuro ele vai ter impurezas, obviamente, né? E essas impurezas elas podem ser feitas, por exemplo, de ferro, elas podem ser feitas de zinco, tudo bem? Ao ponto que na hora que o gerador gera a diferença de potencial, ele vai forçar que haja ali a oxidação e a redução. Como o ferro e o zinco são mais suscetíveis a se oxidar, eles oxidam. E aí, na hora que eles oxidam, há um desgaste, tudo bem? Então, nesse desgaste, você percebe que desse eletrodo ali impuro, você tem parte aqui do ferro, gerando ferro mais 2, parte aqui simplesmente do zinco, gerando zinco mais 2. Então, eu começo a gerar no meio, deixa eu só então mudar aqui de cor, porque eu acho que ficou mais difícil de vocês visualizarem, né? Eu começo a gerar aqui no meio simplesmente íons que são obtidos da oxidação desse cobre ali impuro. Mas nessa impureza, além disso, existem outros metais? Existem, mas metais que têm muita dificuldade de oxidar, tais como, por exemplo, o ouro, a prata. E veja que o ouro e a prata não se desgastam. Na verdade, eles se desprendem do eletrodo e formam essa lama aqui, ó. A gente chama isso de lama anódica. É uma lama que, na verdade, se origina mediante o desprendimento dessas impurezas mais nobres que não se oxidam. E aí acaba fazendo com que saiam ali do eletrodo e se depositam. E essa lama anódica ela tem um alto valor comercial, tá? Só que qual é o objetivo disso? A partir do momento que o ferro, o zinco, que são essas impurezas ali menos nobres, oxidam, despejam o elétron no circuito. Só que lembra que no circuito tem cobre mais 2. Aí o que é que acontece? Esse cobre mais 2 recebe os elétrons que foram ali perdidos por aquelas impurezas, né, menos nobres, como ferro e zinco, e começa simplesmente a se reduzir, produzindo cobre metálico. E aí esse cobre metálico ele se deposita purificando o eletrodo. Porque a ideia é que eu consiga ter uma maior purificação de cobre. Então, eu pego aqui, ó, cobre puro, pego um cobre impuro, eu faço nesse cobre impuro as impurezas mais reativas perderem, como por exemplo ferro e zinco, gerando ali cátio ferro, cátio zinco. Aquelas impurezas mais inertes, mais nobres, se desprendem do eletrodo e se depositam, que é a famosa lama anódica, e esses elétrons que estão circulando ali pelo sistema são recebidos pelo cátio de cobre para que ele venha reduzir, ó, a eletrólise, descarregar íons. E aí, na hora que esse cobre ele recebe os elétrons, esse cátion cobre né, recebe os elétrons, forma o cobre metálico, purificando, tornando aquele cobre ainda mais puro. A ideia é essa, tudo bem? Então veja como é interessante trazer essa discussão. Mas não tem como eu saber quanto de cobre eu consegui depositar? Tem. É só fazer uma proporção estequiométrica. Lembre que para cada 2 mols de elétrons que simplesmente atravessam o circuito, eu consigo produzir 1 mol de cobre. Só que você não pode esquecer, cada molde elétrico que atravessa o circuito transporta uma carga de 96.500 coulomb, que é a chamada constante de Faraday. Então, ó, cada molde elétrico que atravessa o circuito transporta uma carga de 96.500 coulomb.
Então, se eu tenho 2 mols de elétrons, é 2 vezes 96.500 coulomb. Que é coulomb, né? Que está para um mol de cobre. O mol de cobre é quanto? Vai? 63,5. Então, essa é a proporção. Então, se eu... Ó, cobre é 63,5, tá? Se eu descobrir quanto de cobre foi depositado, eu consigo saber qual é a carga que atravessou o circuito. Se eu souber qual é a carga que atravessou o circuito, eu sei qual é a massa de cobre depositada. Então, eu posso estabelecer uma proporção ali entre a carga e a massa. Beleza ou não? Claro que você pode também ser solicitado uma prova de calcular, mas qual é a corrente que atravessou? Aí lembra que a carga é a corrente vezes o tempo. Essa corrente em ampere, esse tempo em segundo, e essa carga aqui em coulomb. Então, por exemplo, se eu sei a carga e eu sei o tempo que simplesmente submeteu esse processo ali eletrolítico, eu descubro a corrente. Mas eu não sei se é isso que a questão quer. A gente precisa avaliar todos os pontos aí necessários. Então, vamos lá. A célula esquematizada também pode ser chamada de célula galvânica. Não, isso é uma eletrólise. Célula galvânica, célula voltaica é uma pilha. É um processo espontâneo. A pilha é justamente o contrário. É quando uma reação redox, uma reação de oxidação, produz corrente elétrica. No caso aqui, a corrente elétrica, fornecida ali para o gerador, né, associada à diferença de potencial, está provocando uma reação que não aconteceria espontaneamente. Então, isso é uma eletrólise, não é uma pilha, não é uma célula galvânica, é falso. As impurezas também podem ser chamadas de lama catódica, não, lama anódica, porque é no ânodo, né? É onde há o desgaste, não é catódica, não é no cátodo, não é onde acontece a redução. É no ânodo, falso. Para a deposição de 127 gramas de cobre, é necessária a passagem de uma carga igual a 3,86 vezes 10 a quinta. Bora ver? Acabei de fazer isso com vocês. Ó. Então, 2 vezes 96.500 dá para 63,5. Então, se eu quero que a quantidade de cobre depositada, vamos colocar aqui para vocês observarem bem esse destaque, tá? Se eu quero que seja 127 gramas de cobre depositado, então vamos calcular qual é a carga. Obviamente, ó, 63,5 para 127 dobrou, hein? Então, aqui também vai dobrar, hein? Porque a proporção tem que ser mantida. Então, quanto é o dobro daquilo ali? Vai 2 vezes 96.500 multiplicado ali por 2, que dá 386.000 coulomb. E aí, 386.000 coulomb é a mesma coisa que 3,86 vezes 10 elevado à quinta, o que faz com que o gabarito seja realmente a letra C, como a gente estava observando dentro dessa discussão. Uma questão bem complicada, uma questão difícil, uma questão que necessitaria aí de um conhecimento mais amplo sobre os mecanismos ditos eletrolíticos. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente fazer uma análise mais minuciosa, vamos ver a letra D? A concentração de um cobre aumenta exponencialmente? Não. A concentração de um cobre diminui, né? Porque o cobre mais 2 vira cobre. Sacou? Então você já entende aí que não há, na verdade, um aumento. Na verdade, o cobre mais 2 ele deposita, né? Ele reduz, como eu coloquei aqui para você, que é quando você aumenta a purificação ali do eletrodo de cobre. E ao realizar essa eletrólise com a corrente de 9,65 A por 20 segundos, são depositados 635 gramas de cobre. E aí é aquilo que eu disse para vocês, ó. Se eu sei que a carga é a corrente vezes o tempo, eu posso imaginar uma carga que atravessa o circuito para saber qual é a massa de cobre eletrolizado. Então vamos fazer isso? Vamos lá. No caso aqui, qual é a corrente que atravessa o circuito? Que ele sugeriu na letra E, 9,65. Qual é o tempo? 20 segundos só? Então essa carga vai ser muito pequena, pessoal. Ao ponto que eu tenho 9,65 vezes 20. Isso aqui, ó, só para vocês terem ideia, vai dar 193. Então, claramente, se eu faço 2 vezes 96.500 dá para 63,5, se eu pego aqui uma carga de 193, é claro que essa massa de cobre vai ser bem menor. E ele diz que vai depositar 635, vai ser bem menor do que 75, né? Bem menor, na verdade, vai ser bem menor do que 63,5, né? Porque se daqui para cá diminui bastante, daqui para cá vai diminuir bastante também, né? Então, claramente, você nem precisaria fazer o cálculo, até porque você percebe que essa carga aqui é uma carga muito pequena e a massa de cobre depositária seria muito pequena aí, associando de maneira proporcional. Então, você mataria aqui que o gabarito dessa questão realmente é a letra C e você ter aí a possibilidade de analisar por que cada item ele é falso. Beleza? Vamos seguir. Questão 28 já é uma questão mais prática, porque ele diz assim: o ácido palmitoleico é um lipídio presente em vários tecidos humanos e a sua maior concentração é encontrada no fígado. Trata-se de um monoácido carboxílico. Então, isso aqui para a gente já é bem simples de você identificar.
Porque a gente sabe que um ácido carboxílico ele é reconhecido pela presença do chamado grupo carboxila, que é o C-OOH. Tudo bem? Que é representado de maneira condensada por RCOOH ou até mesmo quando você coloca os dois oxigênios ali juntinhos. Tá? A gente diz, do ponto de vista prático, que o ácido carboxílico, ou seja, a estrutura carboxílica, é formada pela união do radical acila, que é o RC-O, com o radical hidroxila, que é o OH. E aí você gera esse grupo C-OH, que é carboxila. Portanto, se ele é um monoácido, só tem um grupo carboxílico. Então, eu já eliminaria a alternativa letra E, que tem 2 grupos carboxílicos, tá vendo? Então, já seria falso. Já eliminaria a letra A, porque aqui tem o C-O entre carbonos. Aqui tem uma carbonila, ou seja, isso aqui é um grupo cetônico, né? Que é quando você tem um C-O entre carbonos. Então, não é um ácido carboxílico. Então, já eliminaria a letra A e também a letra C, que coloca aqui um C-O entre carbonos também, né? Que também seria um grupo cetônico. Então, só numa análise breve e rápida, eu já eliminaria 3 alternativas. Só que ele diz que a cadeia tem que ser normal. Pessoal, a gente sabe que a cadeia normal é a maior sequência de átomos de carbono, incluindo as insaturações, incluindo os heteroátomos, incluindo os carbonos funcionais. Então, no caso aqui, se vocês perceberem, a cadeia normal que a gente vincula a essa cadeia é essa aqui, ó. É a cadeia com maior sequência, incluindo, no caso, o carbono funcional, incluindo as saturações. Então, veja que você tem aqui 2 ramificações, que são grupos carbônicos fora da cadeia principal. Então, obviamente, não dá para ser uma cadeia normal. Então, esse item é falso. Aqui você percebe que a cadeia principal é uma cadeia que tem a maior sequência, incluindo o carbono funcional, incluindo a saturação, e não tem grupos carbônicos saindo. Então, claramente, você tem aí realmente a condição de ser uma cadeia normal. Então, só com essas informações já daria para ver que a resposta é D. Só que ele diz que tem que ter uma isomeria também, tem que ser monoinsaturada, então só pode ter ali uma dupla entre carbonos, que também se faria excluir também a letra B, né? Eu só tenho uma dupla aqui. E tem geometria cis. Lembra que a isomeria cis e a isomeria trans é um tipo de isomeria espacial chamada isomeria geométrica, que se manifesta dentro de cadeias abertas ou fechadas. Mas quando a cadeia é aberta, você vai perceber se há uma dupla entre carbonos. Tendo a dupla, não dá para rotacionar, porque senão a pi ela é rompida. E cada carbono vai gerar 2 ligantes. Tudo bem? Ao ponto que você tem que entender que, como você não pode girar, é como se você estivesse cortando essa região do plano em 2 partes. A de cima e embaixo. Ou, se você preferir, a frente e atrás. E aí, se esse ligante for diferente desse, ou seja, R1 for diferente de R2, e R3 for diferente de R4, você tem uma diferença espacial. Né? Então, o que é que você vai fazer agora? Tendo essa diferença espacial, tendo esse critério, né, sendo atendido, sendo contemplado, que é um critério, obviamente, de exigência para ter o isomerismo geométrico, no caso, o isomerismo cis e trans, você vai comparar o par de um lado com o par do outro. Se os ligantes iguais estiverem no mesmo plano, por exemplo, desta forma que eu estou colocando aqui para vocês, aí você vai ter a configuração espacial chamada de cis. Mas se os ligantes iguais, comparando o ligante de um lado com o ligante do outro, né? Os 2 ligantes de carbono com 2 ligantes do outro, estiverem em planos opostos, aí você vai ter uma configuração que é chamada de configuração que vai trans, ao ponto que você consegue perceber aí a diferença, que não é só simplesmente girar, até porque se girasse quebrava a pi. Então, na verdade, para desvirar o trans, é preciso que eu mude a organização espacial. E isso gera uma nova estrutura espacial, uma nova condição ali molecular. Por isso que você pode ter a configuração, no caso aqui, cis, e no caso aqui, a configuração trans. Observe que se eu traçar aqui uma linha imaginária cortando essa pi, eu percebo que você tem aqui a condição de ver que tem hidrogênios, né, que são ligantes iguais, que estão no mesmo plano, gerando, então, a configuração cis, como a questão sugeria, mas eu já conseguiria ter tido a resposta aí sem maiores problemas. Beleza? Então, vamos juntos. Questão 29. Considere a série homóloga. O que é uma série homóloga? É uma série onde os compostos diferem por um grupo CH2. É quando os compostos sucessivos vão simplesmente sendo adicionados de grupo CH2. É isso que é uma série homóloga, tá? Ao ponto que ele diz que tem aí uma série homóloga, que vai diferindo ali para o grupo CH2, né? De cadeia normal, então não tem ramificação, começando do metanol até o pentanol. Claro que a gente lembra o seguinte, pessoal. Quanto menor a cadeia carbônica,
claro, a gente vai começar a perceber que eu me torno menos apolar. Por quê? Porque a cadeia carbônica é uma estrutura de carbonos entre si, né, ligados entre si, e carbono com hidrogênio. Então, se a cadeia carbônica, ela basicamente é carbono, 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 hidrogênio, lembre que você vai ter aqui uma tendência apolar, porque é uma ligação entre átomos que não tem uma diferença de eletronegatividade expressiva. Portanto, se você tem uma cadeia menor, você é, no caso, menos apolar, porque você vai ter uma tendência menos apolar. E isso traz uma explicação bem interessante. Se você tem menor cadeia, se você é menos apolar, você passa a perceber que o que vai prevalecer é o grupo H, no caso do álcool. O grupo H é um grupo polar, porque o O é mais forte que o hidrogênio, gerando ali cargas negativas, né, negativadas no O, e cargas positivadas no H. Ao ponto que esse grupo polar que você está visualizando aqui, quando a cadeia é pequena, prevalece. Então, você passa a entender que quanto menor a cadeia, você vai ter menor polaridade, porque prevalece, no caso do álcool, né, pessoal? É importante dizer isso, o grupo polar. E esse grupo polar, ele passa a entender, do ponto de vista prático, que você torna-se mais solúvel em água. Sacou ou não? E aí, claramente, você passa a ter uma análise acerca disso. Então, Heron, qual é mais ou menos o critério? A gente diz que se você tiver até 4, 5 carbonos e mais esse grupo polar, você é solúvel em água. Tá? Mas se você vai aumentando a cadeia, além desses 5 carbonos, aí você já vai perdendo a existência, né, mais característica ali da polaridade, e vai fazer com que eu me torne mais solúvel em compostos orgânicos. Então, se a cadeia vai aumentando, a solubilidade em água vai diminuindo e a solubilidade em solventes orgânicos vai aumentando. No caso aqui, ó, quem é o mais polar de todos? É o que tem a menor cadeia. Esse aqui é o mais solúvel em água, veja se vocês concordam comigo ou não. Enquanto esse aqui, ó, é o menos solúvel em água, porque claramente você tem uma cadeia carbônica maior. Porém, se eu escolhesse, por exemplo, um solvente orgânico, o hexano, que é um hidrocarboneto, que é apolar, a gente entende que o metanol seria menos solúvel em hexano, já no caso aqui, o pentanol seria mais solúvel em hexano, já que a parte apolar acaba ali crescendo e começa a predominar. Então, diante dessa lógica que a gente acabou de estabelecer, vamos lá. Do metanol até o pentanol, a volatilidade aumenta? Não, minha gente. Todos eles estão formando as mesmas forças intermoleculares, que no caso, ó, todos eles estabelecem ligações de hidrogênio pelo fato de você ter aqui H ligado a O. E aí, quando o H está associado a FUN, né, você manifesta ali cargas significativas, o hidrogênio positivado e o FUN negativado, gerando graus ali de interações que são chamadas de ligações de hidrogênio. Só que entenda que se todos eles têm as mesmas forças intermoleculares, e a força intermolecular é o principal e primeiro critério a ser analisado, se as forças intermoleculares são as mesmas, aí eu analiso as massas. Sacou? E aquele que tiver uma massa molar maior é o que vai ser menos volátil. Então, se eu comparar uma espécie que tem ligação de hidrogênio com uma espécie que não tem ligação de hidrogênio, claramente a espécie que tem ligação de hidrogênio, ela vai ter uma interação mais forte, ela vai ser menos volátil, ela vai ter menor pressão de vapor, ela vai ter um maior ponto de ebulição. Mas se eu comparar espécies onde as forças intermoleculares são as mesmas, o que vai diferenciar é, no caso, a massa molar. Então, como esse último garoto aqui, ó, ele tem uma massa molar maior, é ele que vai ter uma menor volatilidade. Então, ele vai ter uma massa inercial maior. Vai ser mais difícil dele volatilizar. Enquanto o metanol tem uma menor massa molar, vai ser mais fácil dele volatilizar. Então, aí a volatilidade aumenta? Não, a volatilidade diminui, né, pessoal? Então, quanto maior a massa molar, menor a volatilidade associada. Portanto, a volatilidade não vai aumentando. Então, só com essa ideia, você já eliminaria a letra A e já eliminaria a letra C. A solubilidade em hexano aumenta? Aumenta, porque você vai aumentando o grupo apolar. Se você vai aumentando o grupo apolar, você vai simplesmente fazendo com que haja uma condição de ser mais solúvel em hexano, porque o hexano é um hidrocarboneto, é um solvente orgânico. Então, do metanol até simplesmente o pentanol, você vai aumentando a solubilidade em hexano. Verdadeiro item 2. Aí eu já eliminaria a letra B. Tudo bem? Aí, a solubilidade em água diminui? Acabei de dizer, sim, a solubilidade em água vai diminuindo, porque a cadeia vai aumentando. E aí, se a cadeia vai aumentando, eu me torno mais solúvel em hexano e menos solúvel em água, como eu acabei de dizer para vocês. Então, realmente, a solubilidade em água vai diminuindo. E o número de isômeros diminui? Pessoal, se eu aumento a cadeia, eu vou gerar mais possibilidades de ter, por exemplo, isomerismos de cadeia, associado à ideia de isomerismo, por exemplo, de posição.
onde você muda a posição da ramificação, onde você pode simplesmente classificar a cadeia de uma maneira diferente, sendo uma, por exemplo, homogênea, outra heterogênea, porque você pode ter um álcool isômero de um éter, sacou não? Você passa a entender que se você vai aumentando a cadeia, você gera mais possibilidades dos carbonos se configurarem de maneira diferente. Isso gera mais possibilidades de ter isomerismo. Isomerismos planos, por exemplo, de cadeia, de posição, de função. Isomerismos espaciais associados à existência de carbonos possivelmente ali assimétricos, mas nesse caso não. Mas você poderia também, aumentando a cadeia, dar mais chance de você ter ali carbonos, mas esse exemplo aí não. E até mesmo dentro de uma perspectiva de você observar que se você vai aumentando a cadeia, você vai gerando mais conformações possíveis para aquela estrutura ali apresentar. No caso, a gente percebe, por exemplo, que o metanol ele só tem um carbono. Então, como é que eu vou gerar a mudança ali associada à posição de alguma ramificação? Como é que eu vou gerar a mudança na posição do grupo funcional? Já, por exemplo, no pentanol, eu posso botar OH no carbono 1, no carbono 2, no carbono 3. Então, eu poderia ter pentanol 1, pentanol 2, pentanol 3, gerando isômeros ali posicionais diferentes. Até mesmo associando também a combinar, por exemplo, com éter, que pode ser um isômero funcional. Associar a ideia de pegar uma cadeia que é normal e tornar ela ramificada. Por exemplo, se eu coloco aqui uma ramificação associada a esse pentanol, eu consigo visualizar que essa cadeia ela vai ter a mesma forma molecular dessa aqui, porém, enquanto uma é cadeia normal, a outra é cadeia ramificada. Então, veja que se você vai aumentando, o número de isômeros não diminui. O número de isômeros, na verdade, aumenta. Então, você percebe aí, do ponto de vista prático, que o item 2 e 3 são itens verdadeiros. Beleza? Então, matamos bem aí essa questão. Claro que eu fiz um apanhado maior, fui além, né, do que a questão propriamente diz, trouxe aí outros exemplos, outras referências, mas era uma questão mais objetiva, mais direta aí para resolver, tá? E, por fim, a questão 30, ele diz assim: para explicar as reações orgânicas e suas classificações, o estudante elaborou uma tabela e a levou para a aula de química. O professor percebeu que em algumas reações apresentadas houve omissão de subprodutos inorgânicos, o que não significa erro, uma vez que o foco das reações são os produtos orgânicos. Porém, ele precisou explicar ao estudante que um dos exemplos apresentados não correspondia à classificação sugerida. Com base na figura acima, há erro de correspondência da classificação do exemplo na reação de. Vamos lá. Primeiro, que inclusive nessa própria prova, eu falei sobre a reação de adição. Eu disse a vocês que uma reação de adição ela é caracterizada quando você tem a quebra da pi, e na quebra da pi você adiciona ligantes, onde a pi ela se rompe e ligantes entram na cadeia, ou uma cadeia que era fechada, que era um ciclo, ao entrar ligantes, ela se abre, a abertura, né, dessa cadeia. E aí você entende, do ponto de vista prático, que são essas duas situações onde você verifica uma reação de adição. Mas, Heron, e o que é uma reação de eliminação? É o inverso da adição. Uma reação de eliminação é quando você forma uma pi mediante a retirada de um grupo de átomos, ou quando uma cadeia que era aberta se torna fechada. Então, a reação de eliminação é quando você tem a formação da pi, ou quando uma cadeia que era aberta, ela se torna fechada. Isso mediante a retirada de um grupo de átomos. Então, quando você tira um grupo de átomos ali, por exemplo, 2 hidrogênios de carbonos ali vicinais, na hora que esse hidrogênio sai, a pi é formada entre eles. Então, você tem a retirada ali de um grupo de átomos, né? Aí você diz, pô, Heron, mas será que com essa explicação que você deu, já daria para eliminar alguma alternativa? Daria. Veja que aqui eu estou tendo um álcool, que no caso é o propanol 1, e em meio ácido eu vou eliminar a água. Veja que a água sai fora e forma uma pi, tá vendo? Então o hidrogênio se juntou ao OH de um carbono vizinho, caiu fora a água e formou a pi. Então você tem aqui uma reação de eliminação. Então, realmente, a letra A ela é correta. O estudante ele acertou ao atribuir a ideia de reação de eliminação. Mas será que o 2, que é a adição, está correto? Aí não. Veja que você tem a condição de não ter quebra da pi e nem tampouco uma cadeia que era cíclica que se torna aberta. Então, isso aqui não é uma reação de adição. Na verdade, isso aqui é uma reação de substituição. O que é uma reação de substituição, pessoal? É quando, na verdade, você não altera
a ligação entre carbonos na cadeia principal. Ou seja, no substrato orgânico, na molécula orgânica inicial, ao ponto que quando você não altera a ligação entre carbonos da cadeia principal, a ideia é que você só substitua um ligante pelo outro. Por exemplo, você tem aqui o anel aromático, que é o anel benzênico, e você vai tirar o hidrogênio e vai colocar o radical metil. Então, você está fazendo só uma substituição, que inclusive a gente chama de alquilação, porque o radical metil que deriva ali de um alcano, né, é chamado de radical alquila, porque os radicais derivados de alcano são radicais alquilas. Então, você faz aí uma alquilação. Você tira o hidrogênio e coloca o radical metil. Portanto, do ponto de vista prático, isso aí é uma substituição. Você não está alterando a ligação de carbonos. A reação de substituição ela é característica, pessoal, de compostos estáveis, de compostos que, obviamente, não tendem a ter ruptura de ligação entre os carbonos. Isso é bem característico de compostos aromáticos, que são estáveis por ressonância, e até mesmo de alcanos, que só têm ligações sigmas ali, né? Que só têm ligações simples. Claro que existe outro mecanismo de substituição, mas os principais, do ponto de vista de você visualizar, é em aromático e alcano. Então, já daria para ver que o gabarito é a letra B. Tá? Mas tem uma reação de substituição, onde você não tem nem quebra de pi, nem formação de pi, que é um exemplo clássico, que é a reação de esterificação. Que é quando você, por exemplo, pega, na verdade, um ácido carboxílico para reagir ali com um álcool, por exemplo, pode ser até com fenol, tá? E você tem, na verdade, ó, olha que ponto interessante, a condição ó, de gerar a união do radical acila, que é o radical que veio do ácido, com o radical alcox, que veio do álcool. E ao juntar o radical acila com o radical alcox, você gera uma nova função, que é chamada de éster, além, claro, da água, que é simplesmente eliminada. E aí você tem, no caso aí, uma condição de, vamos dizer, eliminada, vamos dizer que a água ela saiu numa condição de uma dupla, como se fosse uma dupla troca, né? Porque você tem ó, o H+, o O-, e aqui você tem C+, ó, e O-. Aí esse hidrogênio se juntou com esse OH e esse O se juntou com o carbono. É uma reação de substituição. Então, a reação de esterificação é uma reação de substituição porque não teve formação de pi, não teve quebra de pi, não teve abertura da cadeia, não teve fechamento da cadeia, porque se tivesse, seria uma reação de adição ou de eliminação, né? Que não é o caso aqui. E aí você percebe do ponto de vista prático que realmente a reação de esterificação está correta, tanto é que eu tenho um ácido com álcool formando aqui um éster, ok. Tá? Agora, veja que redução e oxidação é bem comum. No ponto de vista prático, na química orgânica, oxidar significa ganhar oxigênio, anotem isso, ou perder hidrogênio. Então, existe claramente a possibilidade de você ter oxidação dentro de substratos orgânicos ganhando oxigênio ou perdendo hidrogênio. Só que existe uma oxidação que é muito clássica, que você não precisaria nem analisar o mecanismo reacional propriamente dito, que é quando você tem um álcool primário que oxida virando aldeído, que oxida virando ácido carboxílico. E aí você tem uma reação de oxidação. Veja que no caso aqui eu tenho etanol, que é um álcool primário, né, porque o OH está ligado ao carbono primário, e está gerando aqui ó, um ácido carboxílico, uma carboxila. Está vendo que está entrando oxigênio? Aqui tem um oxigênio só e aqui passa a ter dois. Então, é uma oxidação. Se o álcool ele fosse secundário, geraria uma acetona. Tudo bem? Então, álcool primário virando aldeído, virando ácido, é oxidação. Álcool secundário virando acetona, é uma oxidação. Mas o processo inverso é uma redução. E a redução é o contrário, é quando você perde oxigênio ou ganha hidrogênio. Veja que um ácido carboxílico aqui está voltando a ser álcool. Então, o processo inverso é uma redução. Coloco aqui simplesmente um agente redutor, que no caso é o hidreto aí de lítio e alumínio, para fazer com que o ácido volte a ser ali um álcool primário, então você tem realmente uma redução. Então, nesse caso, o gabarito é a letra B, que é o único que tem uma correspondência equivocada. Então, procurei fazer uma revisão aí bem ampla para vocês sobre essas possibilidades. Massa? Então, fechamos aí o bloco de resolução das questões da prova da FPS 2024.2 de medicina e espero que tenha sido de extrema valia, né, para que vocês tenham tido uma percepção clara de como a prova foi construída, como ela foi estabelecida, os critérios que foram ali colocados e perceber o quanto é importante a gente ter uma preparação sólida, uma preparação com nível de profundidade bem significativo, entendendo todas as nuances que cada assunto é capaz de traduzir. Então, vamos juntos, precisando de qualquer coisa, contem comigo, tá? Forte abraço, valeu!